que eu percebo é que a história de Cambuquira, ela sempre passa por uma trajetória de uma única perspectiva, né? Uma única ótica. E nunca foi observada a questão do povo negro, que ajudou a construir, né, com muito sangue, com muito sofrimento, a história da cidade. Então, principalmente desde a questão da vinda dos bandeirantes, a gente consegue perceber que houve a mão de obra do povo que veio escravizado, e isso se perpetuou por muito tempo. Mas o povo que construiu a cidade, que ajudou, por exemplo, na construção das linhas férreas, na construção dos hotéis, né, que foi o povo negro que era o detentor dessas terras, eles nunca foram observados, eles nunca foram respeitados. Então eu acredito que é necessário que a gente conte essa nova história, que a gente conte como se construiu uma cidade a partir daquelas pessoas que foram escravizadas para que isso acontecesse e que de fato passaram por todo esse processo. A minha família, né, ela é cambuquirense e a minha família tem uma ligação muito direta com esse período, né, o período da Belle Époque, né, aquele período onde as pessoas têm muita saudade, que eles dizem que era a grande época de Cambuquira. E a minha família, ela sempre trabalhou nos hotéis de Cambuquira. Então, por exemplo, a minha família que sempre trabalhou nos hotéis, né, eu consigo perceber que as histórias que eles contam é isso, é uma cidade que ela sempre foi dividida, né? Eles queriam uma cidade que atendesse bem aqueles que vinham visitar, mas eles nunca se preocuparam com aqueles que moravam aqui. Existiam alguns momentos de Cambuquira que, por exemplo, as ruas, um lado da rua ela servia para os turistas, né? Os veranistas, as pessoas brancas, as pessoas ricas que vinham visitar a cidade, enquanto que o restante da população ele tinha que passar pelo outro lado da rua. Existem muitos relatos de que, por exemplo, as pessoas que trabalhavam naquele hotel, ele recebia como forma de pagamento a possibilidade de que os filhos pudessem almoçar. Existia, por exemplo, aqui em Cambuquira, durante a construção da linha férrea, uma diferença no pagamento. Os homens brancos, eles recebiam mais do que os homens negros que executavam as mesmas funções. Então, quando a gente pega essa história de Cambuquira, a gente precisa entender que é uma história que sempre foi separada, sempre houve essa separação dos dois povos, do povo branco e do povo negro. Então, se a gente verificar essa lógica da escravidão, ela só mudou a forma, né? Porque a partir do momento que você paga pelo trabalho da pessoa com um prato de comida, isso é uma forma de escravizar. Então, por exemplo, quando você conversa com as pessoas que trabalhavam nos hotéis, você consegue perceber que existia um sofrimento muito grande, né? De perceber que a cidade que elas moravam era uma cidade que não era delas. Então existem pessoas que sentem saudade disso, que acham isso bonito, mas isso é uma forma de preconceito, isso é um racismo que sempre existiu. Então imagina aquela pessoa que passou por isso, né? Por isso que é muito importante que a gente reconte a história de Cambuquira observando esses diversos atores, né? Porque os livros sempre contam as famílias tradicionais, né? O que eram escravocratas, com certeza, e nunca olhou para o lado daquelas outras famílias que também construíram aqui. Então, de fato, existe essa memória, né? Essa memória afetiva, esse saudosismo nas pessoas aqui em Cambuquira, só que elas não conseguem perceber que foi um período que gerou muita riqueza, mas essa riqueza ela sempre ficou na mão das mesmas pessoas, entendeu? Ela sempre manteve essa prática, né, desse período escravocrata que nunca foi realmente finalizada em Cambuquira. E quando eu escuto, por exemplo, que Cambuquira foi a cidade que já teve, eu prefiro acreditar que Cambuquira já foi a cidade que já teve muito racismo, entendeu? Que já teve muita, né, escravidão e que agora ainda bem que não tem mais. E perceber que existem, né, diversos fatores aqui em Cambuquira que não foram observados nesses anos e que precisam ser recontados, né? Dar um espaço realmente que nunca existiu e reconhecer todos os erros que aconteceram. E aí eu acredito que a gente consegue, e principalmente tirar desse imaginário de que Cambuquira teve o melhor momento da vida de Cambuquira, que eu realmente acredito que esse momento ainda não chegou, mas que juntos nós podemos chegar nesse melhor momento de Cambuquira.